Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de UTIs Integradas. Hoje temos o prazer aí de receber o Carlos Jardim. O Jardim é um pneumologista que tem uma área de interesse especial em hipertensão pulmonar, dentre outras. Ele é médico da UTI do ENCOR e acho que o assunto é muito interessante por conta de que o intensivista fica muito disciplinado a olhar para a disfunção de ventrículo direito associada à doença isquêmica, etc., negligencia as situações de aumento de disfunção de ventrículo direito associada a aumento de pós-carga, a hipertensão pulmonar, que requer um manejo todo particular, e acho que isso vai ser uma pauta boa para a gente discutir depois aí e durante a apresentação do Jardim. Jardim, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, aí a tela é sua. Bom, boa noite. Eu que agradeço o convite. Vou tentar fazer uma discussão bem objetiva, tentar trazer aqui um panorama de hipertensão pulmonar e disfunção ventricular direita na unidade de terapia intensiva. Então, eu sou médico pneumologista, né, do INCOR, da disciplina de pneumo, assim como a Ellen. Participei da UTI Pneumo durante alguns anos. Esses aqui são meus conflitos de interesse. Basicamente, são com empresas que fazem estudos com drogas para hipertensão pulmonar. Bom, então todos nós sabemos que nós temos uma incidência, né? Eu vou falar primeiro da hipertensão pulmonar aguda, vamos dizer assim. Então, a gente teve um aumento da incidência de diagnóstico de embolia pulmonar, mas a mortalidade, né, não acompanhou esse aumento no diagnóstico. Então, com certeza, a gente tem, de um lado, a facilidade para fazer diagnóstico, e, por outro lado, a gente tem o reconhecimento dessa condição, o tratamento dela, nos seus mais diversos aspectos de apresentação. E uma coisa importante para a gente considerar, no caso, por exemplo, da embolia pulmonar aguda, né, que é uma hipertensão pulmonar aguda, quando está no ambiente de terapia intensiva, é justamente a estratificação de risco, né? Então, a gente tem pacientes com alto risco, que são aqueles pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica, que quando a gente aplica aqueles questionários para avaliar a gravidade da embolia, a gente vê que existe critérios de gravidade maiores. Quando a gente tem nos exames de imagem, seja num eco realizado à beira-leito, point of care, ou mesmo na tomografia, que eventualmente fez o diagnóstico da embolia pulmonar, um aumento, né, da dimensão do ventrículo direito, que eventualmente no eco a gente pode quantificar, mas na tomografia a gente pode inferir pelo tamanho do ventrículo, e um aumento da troponina, né? Então, mostrando algum grau de sofrimento miocárdico. Então, este paciente é o paciente de alto risco, né? Então, tem uma mortalidade aumentada nos primeiros 30 dias pós-evento. Esse é um paciente que pode ir para a UTI. E a gente pode também, eventualmente, ter na UTI os pacientes que têm uma classificação intermediária alta, que eles não têm instabilidade hemodinâmica, mas eles têm parâmetros de gravidade aumentados, têm disfunção do ventrículo direito e têm aumento de troponina também. Então, basicamente, essas duas populações, eventualmente, a gente pode ver na unidade de terapia intensiva. Geralmente, o paciente com risco intermediário alto é um paciente que, é, ah, porque a gente sabe que a gente vê que esse paciente, ele, em alguns trials, foi tentado submetê-los, né, à trombólise, né?
Então vamos lá, se a gente tem um paciente com embolia pulmonar aguda e tem instabilidade hemodinâmica, esse paciente tem que ser submetido a uma terapia de reperfusão. Se esse paciente é um paciente que tem parâmetros, né, sem instabilidade, mas parâmetros de sofrimento do ventrículo direito, esse paciente ele deve ser monitorado e, eventualmente, a gente sabe que a gente tem um tempo maior para eventual reperfusão. Esse paciente, obviamente, hospitalizado. Diferente dos pacientes de baixo risco é, que podem receber alta precocemente. Então, qual que é a definição da disfunção ventricular direita? É uma síndrome rapidamente progressiva que cursa com congestão sistêmica como resultado de alterações de enchimento ou redução do trabalho do ventrículo direito. Então, 3 a 9% das admissões por insuficiência cardíaca aguda, né, nas unidades de terapia intensiva, são por ventrículo direito. Mortalidade associada à falência de VD é de 5 a 17%. E as causas mais comuns são uma insuficiência cardíaca esquerda, que eventualmente pode levar a uma disfunção direita, tromboembolismo pulmonar agudo, infarto do miocárdio, né, principalmente infarto do VD, e uma hipertensão pulmonar prévia, que pode ser eventualmente agravada, né, uma piora da hipertensão pulmonar, e esses pacientes, muitas vezes, eles recebem o diagnóstico da hipertensão pulmonar que eles têm justamente num episódio de descompensação. Então, o que acontece? A gente tem uma dilatação do ventrículo direito e a gente tem uma redução da capacidade, uma disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, que eventualmente vai causar uma piora do débito cardíaco, né? Então, a gente tem uma restrição, né, por causa do pericárdio também. Então, esse é o paciente que vai ter uma repercussão hemodinâmica negativa. Quando a gente tem um ventrículo normal, a gente tem uma parede do VD fina e uma parede do VE grossa, né, como é a anatomia normal. Quando a gente tem o paciente com hipertensão pulmonar crônica, a gente tem um VD remodelado e tem esse VE que tem uma capacidade diastólica reduzida. E uma coisa interessante é que a gente tem, se a gente pensar em termos de resistência vascular pulmonar total, a gente tem um grande componente, né, assim, mais de 50% da resistência vascular pulmonar está nos vasos pequenos. Então, a gente pode ter quadros de embolia que ocluem, né, obviamente, as artérias principais, isso vai causar bastante resistência, mas quanto mais obstrução a gente tem à distância, melhor, né, para a gente entender essa resultante de aumento de resistência vascular pulmonar. E claro que a hipoxemia e a acidemia também aumentam a resistência vascular pulmonar. Então, quanto mais hipóxico e instável, pior é a resistência vascular pulmonar. Uma outra coisa que pode levar a uma alteração da resistência vascular pulmonar são os volumes pulmonares, né? Então, a gente tem uma alteração do espaço extraalveolar e uma alteração do espaço intraalveolar. Se a gente tem o pulmão muito insuflado ou o pulmão muito murcho, a gente tem uma alteração hemodinâmica bastante relevante. Então, por isso que a gente trabalha melhor perto da capacidade residual funcional, em que a gente não tem essa alteração. E outra coisa que pode acontecer é uma piora da perfusão da artéria coronária à medida que a pressão do ventrículo direito vai aumentando. Quanto maior a pressão do ventrículo direito, menor a perfusão da coronária direita. Isso porque a gente tem na coronária direita um componente de perfusão sistólico e diastólico.
E aí, quando a gente tem uma hipertensão pulmonar e um aumento do VD, a gente tem aumento do consumo do VD e a gente tem também uma redução da perfusão. Então, isso vai criar um ciclo vicioso em que a gente tem um aumento de pressão, uma dilatação desse ventrículo direito, uma redução da contratilidade, né, porque a gente tem uma contratilidade ótima do VD, uma redução do débito cardíaco pelo ventrículo direito, uma alteração dessa interdependência ventricular e uma redução da pré-carga do ventrículo esquerdo. E isso vai levar a uma redução do débito cardíaco, né? E eventualmente piorar a hipotensão e choque. A gente tem uma redução da perfusão coronária, um aumento da demanda por oxigênio, e isso eventualmente vai causar arritmia, isquemia do ventrículo direito, e tudo isso vai contribuindo para a piora do quadro, né? Além disso, a gente pode ter um aumento do volume do ventrículo direito, justamente por uma piora de contratilidade, o retorno venoso no primeiro momento se mantém, um aumento da pressão do átrio direito e um aumento da pressão venosa central, com uma congestão. Então, tudo isso vai levar a uma desadaptação muito grande do ventrículo direito. Como é que a gente pode avaliar isso à beira-leito, né? Então, a gente pode ver algum grau de derrame pericárdico, a gente pode ver uma alteração no colapso da veia cava, a gente pode ver, eventualmente, algum sinal indireto de hipertensão pulmonar, a gente pode ver um TAPSE que está alterado. Então, o TAPSE ele é uma medida dessa variação, né, do anel da tricúspide, e é uma medida, vamos dizer assim, de complacência. Quanto mais duro está o ventrículo direito, menos excursão ele tem. A gente vê uma alteração, né, na relação entre o VD e o VE. Então, a gente tem um VD dilatado, relação de VD maior do que o VE no seu volume diastólico final, e a gente pode ver aquele movimento paradoxal do septo, né? Então, tudo isso pode acontecer, principalmente naquele paciente que já tem uma HP descompensada, mas eventualmente numa HP aguda também, a gente pode ver alguma coisa assim acontecendo. E quais são as estratégias de suporte, né, que a gente tem? Então, a gente precisa ver a gravidade, né? Então, avaliação clínica, né? Então, a gente precisa ver se o paciente tem uma pressão arterial adequada, como é que está o nível de consciência, diurese, avaliar lactato, marcadores de perfusão, né? Então, basicamente, avaliar o choque, tentar identificar fatores desencadeantes, né? Então, sepsia, arritmia, retirada de drogas, e a gente precisa ver se existe infarto do ventrículo direito, se a gente vai eventualmente reperfundir esse paciente que é de alto risco na embolia pulmonar aguda, por exemplo. E aqui a gente precisa otimizar o fluido, a gente não tem que dar muito volume nem tirar muito volume, aqui depende da situação. Num infarto de VD, por exemplo, os pacientes eles podem precisar de mais volume. Nos pacientes que têm hipertensão pulmonar e já tem um ventrículo direito maior, às vezes a gente precisa tirar um pouco de volume, né? Então é importante a gente administrar diurético. Nesse sentido, é muito importante o uso do catéter de artéria pulmonar. E, claro, manter uma dose uma pressão sistêmica adequada, né? Então, monitorização hemodinâmica e suporte. E aí a gente vai considerar dar inotrópicos, né? Se a gente vai dar levosimendan, dobutamina, inibidor de fosfodiesterase 3, e se a gente vai tentar eventualmente causar algum grau de vasodilatação. Óxido nítrico inalatório, prostanoide, né, inalatório eventualmente, e em alguns países a gente tem a prostaciclina endovenosa também, que pode nos ajudar. Eventualmente, a gente vai considerar transferir para um hospital uma possibilidade de ECMO e assistência circulatória mecânica. O que a gente pode fazer de remédio, talvez não tão agudamente,
mas que pode nos ajudar a melhorar essa vasodilatação, principalmente para aquele paciente que tem, a gente infere que ele tem uma hipertensão pulmonar que não era reconhecida, e a gente vai tentar causar algum grau de vasodilatação. Então, vai ser utilizar antagonistas de receptor de endotelina. Esses remédios eles não têm uma ação muito rápida, na verdade. Eles começam a agir com alguns dias ou semanas. A gente pode dar inibidor de fosfodiesterase 5, a gente pode dar prostaciclina, e a gente pode dar um agonista do guanilato ciclase solúvel, que é um parente, vamos dizer assim, dos inibidores de fosfodiesterase, mas eles não dependem tanto do óxido nítrico, e que tem um efeito um pouquinho mais rápido, né? Então, a gente pode lançar mão desses medicamentos. E do ponto de vista de manter a pressão, a gente precisa considerar noradrenalina, felinefrina, epinefrina e assim por diante, que são drogas que podem nos ajudar também a manter uma pressão mais adequada, sistêmica para esse paciente. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio entre a pressão sistêmica e entre função inotrópica que eventualmente vai ser necessária. E aqui lembrando, claro, que a gente pode lançar mão eventualmente da ECMO, eventualmente não só ECMO veno-venosa, mas uma ECMO veno-arterial que pode ajudar a fazer o ventrículo funcionar direito. Então, numa falência aguda de VD, a gente precisa pensar, é uma causa tratável? Tem um TEP, infarto de VD? Se sim, vamos ver, o tratamento foi bem sucedido? Consegui reperfundir o TEP? Consegui reperfundir o ventrículo direito? Se sim, vamos monitorizar a função de VD e aguardar a evolução do paciente. Se não, a gente precisa avaliar. Ele tem uma pré-carga excessiva, né? Então tem muito volume para esse paciente. Se esse paciente tem muito volume, a gente precisa controlar isso. Então, diurético, ultrafiltração, são coisas que a gente pode lançar mão. Ele tem uma pós-carga excessiva, quer dizer, tem uma carga trombótica grande, ou ele tem, eventualmente, uma vasoconstrição muito importante. Vamos corrigir fatores que elevam a resistência vascular pulmonar, vamos corrigir hipóxia, corrigir acidemia e volumes pulmonares. Para isso, a gente vai usar vasodilatadores pulmonares. A perfusão do ventrículo direito é ruim, vamos tentar reverter a hipotensão com vasopressores, e se a contratilidade for ruim, a gente vai tentar fazer um estímulo inotrópico. E aí, de novo, vamos lançar mão eventualmente de dobutamina, de milrinone. Resolvemos a falência de VD? Se não, vamos considerar ECMO e até eventualmente priorizar transplante de pulmão para esses pacientes. Existem alguns países em que a gente tem o transplante priorizado. Então, quais são as nossas conclusões? Sempre a gente deve considerar o ventrículo direito de base, normal ou com algum grau de comprometimento. Então, a gente vai tentar buscar esses sinais de algum grau de comprometimento, geralmente nos ventrículos que são muito dilatados e que o paciente até mantém um parâmetro hemodinâmico relativamente estável, né? Quando o ventrículo direito desadapta muito agudamente, a pressão cai demais. Monitorização. Sempre um catéter venoso central, catéter de artéria pulmonar, com outros dados de monitoramento. E o tratamento ele vai ser guiado de acordo com a resposta. Então, essa estratégia é uma estratégia dinâmica. Então, como eu falei, lembrando, por exemplo, um TEP agudo, a gente tem até 14 dias para trombolizar o paciente. Num paciente que tem hipertensão pulmonar, a gente pode lançar mão de vários vasodilatadores, eventualmente óxido nítrico inalatório. Então, a gente vai tentar fazer com que a gente tenha esse equilíbrio da melhor maneira possível. Então, tentei mostrar para vocês aí alguns aspectos, pensando tanto numa hipertensão pulmonar aguda, que se instala rapidamente, como numa hipertensão pulmonar crônica que descompensa, tá? Então, era isso que eu queria falar e estou à disposição para discutir com vocês o que vocês quiserem.
Obrigado, Jardim. Acho que foi uma apresentação bem objetiva e acho que é Isso. dentro do que a gente estava esperando para poder abrir aí uma discussão sobre assunto interessante. Ah, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas enquanto vocês esquentam os motores. Deixa eu fazer aqui um minutinho. Você já chamou atenção na tua apresentação para isso, mas eu queria dar uma reforçada. Ah, ao longo do tempo, está se diagnosticando mais hipertensão pulmonar e se identifica mais esses pacientes com disfunção direita, mas isso não tem se acompanhado aí de uma melhora de desfecho como a gente gostaria. E eu imagino que quando você compara o teu paciente com HP crônica versus os pacientes com HP aguda ou com agudização, isso ainda é mais marcante. Ou eu estou enganado, Jardim, do ponto de vista de que os pacientes com hipertensão pulmonar aguda, disfunção de VD aguda, Uhum. a gente tem tido ainda pouco impacto em mudança de evolução. Eu acho que assim, quando a gente tem o paciente com uma disfunção aguda que não tinha, né, tinha um VD normal, vamos dizer assim, eu acho que a gente esbarra muitas vezes num diagnóstico, vamos dizer assim, mais adequado disso, né? Às vezes o paciente chega instável, você não consegue fazer uma angiotomo, o paciente, você não consegue tirar o paciente da unidade de terapia intensiva, e aí você pode eventualmente ter um echo point of care mostrando o ventrículo direito bem dilatado, né? A gente eventualmente acaba em serviços que a gente tem a possibilidade até trombolizando esse paciente por um diagnóstico presuntivo, né? Claro, se você consegue identificar uma TVP, por exemplo, também com point of care, mais uma disfunção que parece aguda do VD, você consegue fazer a trombólise. Eu acho que o problema maior, na verdade, está justamente nos pacientes com HP, que andam com HP por aí, que é uma HP não reconhecida. Seja porque eles têm uma doença pulmonar obstrutiva crônica com hipertensão pulmonar, seja porque eles têm uma doença ventricular esquerda não reconhecida com congestão crônica e hipertensão pulmonar, né? Então, essas coisas são coisas que podem passar muitas vezes despercebidas, e aí a gente pode ficar um pouco mais perdido na hora de conduzir esses pacientes, né? Acho que, pensando assim do lado da HP, os pacientes que têm uma unidade de terapia intensiva, vamos dizer assim, que é a regra, né, não é uma UTI acadêmica, por exemplo, muitas vezes a gente não tem catéter de artéria pulmonar, né? Como o catéter de artéria pulmonar não mostrou benefício para a gente conduzir sepse, para a gente conduzir choques diversos, né? A gente cada vez menos vê catéter de artéria pulmonar em UTI. E aí, às vezes, para conduzir um caso de uma HP crônica, fica muito difícil da gente conseguir é, manejar isso, né? Então, eu acho que assim, ah, no frigir dos ovos, eu ainda acho que é mais fácil acontecer um diagnóstico presuntivo de TEP, uma reperfusão do TEP, do que o reconhecimento de uma HP crônica e o tratamento adequado dessa HP crônica. Com certeza, no Outra final a pergunta. gente esbarra. Fernando, só um pouquinho. Com certeza a gente esbarra sempre no retardo do diagnóstico, e isso para esse paciente é terrível, esse é o maior problema. E pegando o teu gancho do cateter de artéria pulmonar, eu diria até que quando você cria a cultura do manejo da Uhum. difusão de VD por hipertensão pulmonar com cateter de artéria pulmonar, você não consegue manejar esse paciente sem as informações obtidas pelo cateter de artéria pulmonar. A gente, aproveitando aí para os nossos residentes, não esquecer que é o catéter do coração direito e não tem nenhuma ferramenta de monitorização melhor
do que o catéter de artéria pulmonar para poder fazer o diagnóstico e principalmente para o acompanhamento da evolução do paciente. É. Fernando, segue aí. Não, tem 3 perguntas, Jardim. Do Gustavo Cárdenas, ele pergunta se haveria alguma diferença na ECMO veno-venosa ou veno-arterial em relação a um benefício final. É. Então, na verdade, assim, a rigor, né, quando você tem uma disfunção ventricular muito importante, muito significativa, a gente deveria ter um suporte arterial mesmo, né, uma veno-arterial. Então, isso ajuda um paciente que está instável hemodinamicamente. Então, isso deveria ser, principalmente para o paciente, por exemplo, com hipertensão arterial pulmonar idiopática avançada, muito grave, né? A gente não tem como dar um suporte adequado com a vena venosa, né? Mesmo porque muitas vezes o problema não é troca gasosa, o problema é hemodinâmico mesmo, né? Exatamente. Então, idealmente, é uma vena arterial. Uma outra pergunta que eu estou vendo aqui é a história do status volêmico, né? Sim, é porque já está vendo. Então, assim, a gente pode utilizar tanto o catéter, né? A gente pode usar uma PVC, né? Eventualmente, né? Com o advento da ultrassonografia point of care, a gente pode usar um ultrassom que a gente consegue ver a dilatação da veia cava, consegue ver o tamanho do ventrículo direito, consegue ver a função do ventrículo direito, né? Então, tudo isso pode nos ajudar a entender. Tem um protocolo, que é aquele protocolo VEXUS, né? Que vocês devem conhecer, que é Point of Care também, que é o Volume Access Ultrasound, né? Tem um algoritmo que mostra se o paciente tem um excesso de volume. Então, isso é uma coisa que também pode ser usado com ultrassom Point of Care. E, claro, se a gente tem a possibilidade de usar o catéter de artéria pulmonar, a gente vai também tentar utilizar isso. O VEXUS para HP, ele não está padronizado, ele está padronizado para IC esquerda. Isso é uma coisa que a gente tem intenção de fazer para IC direita, né? E a outra pergunta que tem aqui, Legal. algumas medicações que demorariam algum tempo para agir, se teria alguma medicação de preferência em contexto agudo? Sim, aquelas que têm meia-vida mais rápida, né? Que começam a agir mais rapidamente. Então, óxido nítrico sempre é uma possibilidade, né? Eventualmente, a sildenafila, tadalafila, prostanoide inalatório, se o paciente não estiver entubado, é uma possibilidade. Epoprostenol, se a gente tivesse o epoprostenol endovenoso, isso também ajuda. O que ajuda menos são aqueles remédios, são os antagonistas de receptor de endotelina, né? Que são ambrisentan e bosentan, que tem uma meia-vida um pouquinho maior, e eles demoram um pouco mais para fazer efeito. Então, eventualmente, você até começa usando, mas você não espera muito deles. Então, melhor coisa, na verdade, é você tentar MO inalatório, eventualmente iloprost inalatório, que a gente tem no Brasil, e os inibidores de fosfodiesterase. O que a gente tem no SUS mais facilmente é o sildenafil, né, ou o tadalafil. Tá? Então, seriam essas as opções que a gente tem. Uma coisa interessante, Jardim, não sei se você observa também, com frequência esses pacientes com disfunção de VD, eles têm edema de alça intestinal, claro, e a gente tem que se preocupar sempre com a absorção desses medicamentos, e eu tive a oportunidade de ver alguns pacientes monitorizados com catéter de artéria pulmonar, como a biodisponibilidade dessas drogas por via oral é boa, como o início de ação é relativamente rápido, você vê a resposta, mesmo nesse paciente que tem uma disfunção importante, que está edemaciado, ele tem uma boa absorção. Não sei se você tem essa percepção também. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. Eu acho que ele pode ser utilizado, sim. Jardim, vamos falar um pouquinho da dose do óxido nítrico, que essa é uma coisa também que a gente percebe às vezes que se você for muito restrito em termos de
de usar doses em que alguns guidelines recomendam, você não observa resposta. O Fernando sempre enfatiza isso. Qual a tua percepção aí sobre a questão de dose do óxido nítrico? Olha, é assim, para o paciente com hipertensão arterial pulmonar idiopática, a gente tem bastante dado sugerindo que mais do que 40 partes por milhão não faz diferença, né? Então, geralmente, com 20 partes por milhão, a gente tem uma resposta. Dificilmente você precisa passar disso, né? Quem responde, aí não estou falando como critério de resposta na avaliação hemodinâmica inicial ambulatorial do paciente, mas o paciente na terapia intensiva que responde é, a, ao óxido nítrico, geralmente ele responde com uma dose de 10, 15, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode utilizar e muito mais seguro se a gente utilizar em circuito fechado, eventualmente esse paciente entubado. Quando o paciente não está entubado, a gente tem a possibilidade de fazer uma máscara de Venturi para usar óxido nítrico inalatório, e aí a gente acaba utilizando no Printernox, né, lá uma dose de 40, porque a gente sabe que chega aí pelo menos 10 para o paciente. Então é assim que a gente usa o óxido nítrico. Mas sempre tem o risco, né, também de ter os produtos do óxido nítrico que eventualmente podem ser nocivos para quem está trabalhando ali em volta, né? Então, no paciente entubado isso é mais seguro, né? Tem uma outra pergunta aqui, ó, falando da população pediátrica com cardiopatia congênita, né? É assim, eu não tenho muita experiência com cardiopatia congênita, né, em UTI de cardiopatia congênita. O milrinone, ele é uma droga que pode ser útil, né, a dobutamina também. O risco da dobutamina, eventualmente, é o efeito taquicardizante, eventualmente causar um pouco mais de consumo num ventrículo direito que já está sob estresse. Mas eu desconheço algum trabalho que diga, olha, não pode usar dobutamina, ou a gente só deve usar milrinone, né? Voltando às drogas aí, Jardim, em relação ao óxido nítrico, né? Eu te confesso que eu aprendi a usar o óxido nítrico de maneira, digamos, mais agressiva, foi com os neonatologistas, né? Uhum, Aqueles trabalhos iniciais do Baylor Thompson, acho que lá do final da década de 90 ainda, e as publicações que tem, né, eram de 5 a 10 ppm, né? E uhum, a leito, assim, tu vê que eu começava ali com 5, 10 ppm e não tinha uma resposta, né? E a gente sabe também que o efeito do óxido nítrico ele é bimodal, né? Tu precisaria de uma carga maior, de uma dose maior, justamente na hipertensão pulmonar. Com oxigenação, tu consegue melhorar numa dose um pouco mais baixa. uhum. De uma maneira geral, a gente sempre tem começado, quando pega esses casos, principalmente assim, SARA, uma ventilação pesada, está usando uma pressão mais elevada em via aérea e que acaba sobrecarregando o VD, né? Começamos com uma dose um pouco mais alta, em torno de 20, 25 ppm. E isso que tu salientaste é bem importante, né? Acima de 40, né? Tu tem produtos tóxicos, né? Óxido nitroso, né? E se tu tem um circuito aberto, tu corre o risco, né? De Pois é. falhar, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é bem importante ficar salientado, assim, né? Sim, sem dúvida. E esse aspecto bimodal também, né? Muitas vezes se coloca o óxido nítrico para melhorar a oxigenação, não precisa de uma dose tão alta. Agora, para hipertensão pulmonar, vai precisar de uma dose mais alta. É. O Professor, Jardim, pode falar, Ellen. desculpa. Em relação ao vasopressor, né? A gente tem a nora e tem a vasopressina, né? Isso tu falou Uhum. que a vasopressina pode ter um efeito vasodilatador pulmonar, seria talvez melhor que a nora, né? Assim, isso tudo é bastante teórico, né? Existem modelos em animais, principalmente caninos, né? Mostrando que a noradrenalina pode causar algum grau de vasoconstrição pulmonar. Mas na prática, né, a gente
eventualmente usa doses baixas para estabilizar o paciente, e a gente não vê, assim, esse efeito vasoconstritor, né? Então, acho que você pode utilizar o que você tiver mais habituado, considerando a resultante para o paciente, né? O importante é você ver uma melhora hemodinâmica, uma estabilidade hemodinâmica, mas se você tiver a oportunidade de monitorizar a pressão pulmonar, você também pode olhar para esse parâmetro para ver o que está acontecendo. E nunca sem esquecer de que a vasopressina, às vezes, pode ter um efeito deletérico em termos de débito cardíaco, né? Por isso que é sempre importante os pacientes estarem bem monitorizados, coisa Pois é, que por você isso que não a vai gente ter precisa aí ver a com a... resultante, exatamente. Tem que ficar de olho nisso. E aproveitando aí o gancho da droga, antes do Fernando puxar aí a outra pergunta do chat, e o levosimedan? Quer dizer, o levosimedan é uma droga que vem com um racional muito legal. Quando a gente pensa em coração direito, esse racional é mais interessante ainda, né? Mas óbvio que a grande maioria dos estudos foram direcionados para avaliar a disfunção esquerda ou Esquerda, né? biventricular, nada focado para a direita. E É. às vezes que eu utilizei com monitorização, o efeito você vê ele, de fato, muito rapidamente. Me parece uma droga interessante. Qual a tua impressão? Eu acho que assim, eventualmente a gente pode lançar mão dele, né? Principalmente naquele paciente que demora mais para estabilizar. Às vezes a gente começa com uma dose baixa aí de dobutamina, vai acertando o volume, e esse paciente ele se acerta relativamente rápido. Aquele paciente que demora um pouco mais, né, para estabilizar, eventualmente a gente pode lançar mão do levosimendan. Agora, os trabalhos específicos, né, para VD, não são assim super positivos, no sentido de dizer, olha, é uma recomendação para quem tem disfunção de VD, vamos dar levosimendan, muito menos para aquele cara que tem uma disfunção muito aguda, né, que tinha um ventrículo direito normal. Talvez para os pacientes com HP, que descompensam, eventualmente, aí sim. Tem aqui uma pergunta da Fernanda. Ela está chamando a atenção para aquele paciente que tem insuficiência tricúspide por conta de hipertensão pulmonar e vai para uma correção da valvopatia. Tá? Esse é um ponto aí importante. Então, na verdade, assim, ó, aí a gente entra num assunto, né, que é uma interação aí cardio-pneumo. Então, é o seguinte, se você tem uma doença da válvula tricúspide, primeiro, as doenças da válvula tricúspide, elas são relativamente raras, né? Se você tem uma doença da válvula tricúspide, antes de pensar em abordar essa lesão, você tem que fazer um cateterismo e ver como é a resistência vascular pulmonar. Se esse paciente tiver uma resistência vascular pulmonar já aumentada, dificilmente a correção dessa alteração da válvula tricúspide vai trazer benefício para o paciente. Pelo contrário, pode até causar uma piora, porque você vai estreitar o canal pelo qual o ventrículo direito tem que trabalhar contra aquela resistência aumentada, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito claro, né? Agora, se você tem uma doença valvar tricúspide, uma resistência vascular pulmonar normal, você corrigir essa doença da válvula tricúspide pode trazer benefício para o paciente. Aqui, ó, quanto ao desmame Certeza. do óxido nítrico. Oi? Desculpa. Não, e esse paciente é o paciente que, eventualmente, quando tem que consertar as coisas, acaba indo para o transplante, né, Jorge? Isso. Aí esse paciente, se ele tem uma resistência vascular pulmonar aumentada, tem uma disfunção, uma doença valvar primária, este paciente é um paciente que vai para transplante coração-pulmão, né? Que infelizmente não é uma coisa que a gente tem assim facilmente no Brasil. Aí falando aqui, ó, desmame do óxido nítrico, né? Algum cuidado em especial, né? Então, quais os parâmetros devemos ficar mais atentos? Então, de novo, é a resultante.
Então, você deu o óxido nítrico, aliviou, estabilizou o paciente. Aí você vai olhando para volume, pressão sistêmica, se você vai, é uma situação de TEP agudo, você fez a reperfusão, melhorou o fluxo para o pulmão, melhorou troca gasosa, ou um paciente que tem uma HP crônica, você ajustou a dose de sildenafil, eventualmente entrou com iloprosta, ou entrou com antagonista de receptor de endotelina, e esse paciente está sendo estabilizado, então a gente tem uma situação em que você vai desmamando o óxido nítrico, como ele tem uma meia-vida muito rápida, você rapidamente percebe se esse paciente está tolerando esse desmame ou não. Então a gente vai tolerando, a gente vai desmamando, por exemplo, de 2 em 2 unidades, né? Você pode fazer um desmame às vezes até rápido, porque como a meia-vida, eu disse, é muito rápida, se você desligar o óxido nítrico e esse paciente ressentir a ausência do óxido nítrico, rapidamente a gente vai saber que ele está precisando disso. Ok. Mais algum comentário? Uma coisa, Jardim, assim, na tua experiência, com relação ao uso do SWAN, né, o ideal para esses pacientes, assim, eu penso que seria um catéter volumétrico, né? Onde tu pode ter de maneira contínua, ou semi-contínua, né, a avaliação do volume diastólico final e a fração de injeção do VD, né? O que que tu acha dessa... O catéter volumétrico é super legal também, mas a gente também tem dificuldade de acesso, né? Não é uma coisa... Acho que assim, o importante é monitorizar. O que você tiver para monitorizar é Claro. ótimo. Quanto mais dado você tiver, é ótimo. O catéter volumétrico é sensacional, mas também não é super disponível, né? Você sabe dando aí mais uma ênfase, Jardim, alguns anos atrás a gente tinha uns catéteres de oximetria contínua que a gente guiava por ultrassom e colocava ele na suprahepática para medir saturação venosa suprahepática nesses pacientes com disfunção de ventrículo direito, a maioria deles por hipertensão pulmonar aguda ou crônica agudizada. E é muito legal você, de fato, ver, a gente fica muito com a perfusão conectada no ventrículo esquerdo e pressão arterial média e esquece a elevação da pressão venosa central, a disfunção do VD como piora da perfusão. E a gente podia observar o impacto importante que a difusão de VD tinha na perfusão esplâncnica. Você tinha um paciente que, se você melhorava a PIP e ele oxigenava melhor, óbvio, a saturação venosa mista de oxigênio aumentava, mas a saturação venosa de oxigênio suprahepático caía, mostrando a piora da disfunção e a piora da perfusão esplâncnica. Eu acho que esse aí é um dado importante para chamar a atenção para nós, da ideia de que você tem que pensar em perfusão desse paciente olhando sempre para PAM e PVC. Uhum. Sem dúvida. Algum outro comentário aí, pergunta? Eu acho, professor, só perguntando um caso que estava aqui na UTI, né? É uma paciente que chegou agora para a gente, né? O grande enigma é saber qual grupo que ela é, né? Que é uma paciente obesa, né? Ela tem 32 anos, né? Ela 100 quilos, tem um MC próximo de 30, né? Ela tem um exame, tipo, sinais positivos para a apneia do sono, sabe? E a história começou lá atrás em dezembro, quando ela teve uma perda de paladar. Possivelmente ela poderia ter algum Covid e não foi diagnosticado. Pode ser que ela tenha um TEP também, né? Como tratar esse paciente? Assim, ela está no alto fluxo 100%. O paciente obeso tem sinais para apneia do sono, já crônica, já veio dependendo de oxigênio, só que a gente fez um eco, tem um VD com uma onda S de 9 e um TAPS de 12. Se valeria a pena já... A gente vai passar o SWAN amanhã, né? Porque acabou ficando para amanhã o SWAN dela. Se valeria a pena tratar como um chá cardiogênico, necessidade de droga vasoativa, então tratar a pena do sono. Assim, como ela está na UTI, em ambiente de UTI, é mais difícil fazer esses diagnósticos e essas... Não sei se... Helen, aí eu acho que assim, né, esses casos que estão fora de guideline, fora de consenso, fora de estudos, né, você precisa ir lidando com a fisiologia.
Então, você vai tentando corrigir o que você acha que é o fenômeno principal subjacente, né? Então, se você acredita muita coisa a hipoxemia, é isso aí, catéter de alto fluxo, vamos tentar ajudar. Ah, olha, acho que tem um componente aí, o VD dela está dilatado, hipocinético, ela está instável, precisa de um suporte inotrópico, vamos dar suporte inotrópico. Aí ela vasodilata um pouquinho, a pressão sistêmica cai, vamos dar algum vasopressor para ela. Acho que vale a pena fazer um teste com sildenafil, por exemplo, para ver se ajuda, porque o parênquima é homogêneo, eu não vou piorar a hipoxemia e vou tentar promover algum grau de vasodilatação. Aí você tem que ir pela fisiologia mesmo, não tem muito jeito, né? Não tem uma receita de bolo, assim, que fala, vamos fazer assim. Por isso aquela imagem das avaliações. Então, assim, ó, você tem que ver, tá com muito volume ou pouco volume? Tá com muito A2, pouco A2? Consigo resolver alguma obstrução que tem na circulação pulmonar ou não consigo, né? Como é que a gente faz, né? Entendi. Legal. Tá? Obrigado. Sim. Imagina. Ok, turma. Bom, acho que foi uma discussão muito boa, enfatizando aí para os nossos residentes. Primeiro, pensar sempre na disfunção de VD secundário ao aumento de pós-carga, tirar aquele viés de pensar sempre em doença isquêmica, e o manejo é completamente diferente. Não esquecer que a hipóxia e a acidose piora a hipertensão pulmonar. Então, no manejo inicial, é sempre importante a correção desses fatores. Diagnóstico precoce é, como sempre, fundamental. Cateto de artéria pulmonar, aliado ao eco, aí, point of care, o POCUS, são ferramentas importantes. Faço aqui o adendo de que o POCUS ele é muito bom para diagnóstico, mas ele é muito ruim para o manejo, para a monitorização contínua. Nesse caso, o cateto de artéria pulmonar é insubstituível. Ficar atento aí para as várias opções terapêuticas, drogas, óxido nítrico, enfim, e ficar atento aí na questão da perfusão, do manejo aí da pressão arterial média e da PVC, para o controle disso aí com as opções que o Jardim chamou a atenção para nós. Jardim, muito obrigado aí pela tua presença. Eu queria te dar aí a possibilidade de fazer teus comentários finais aí para o pessoal. Não, Um grande abraço. eu que agradeço o convite, a gentileza do convite, um prazer falar com vocês. Agradeço também aí a mudança de data, né, que a gente tinha combinado uma data prévia, tivemos que mudar para hoje. Também agradeço muito aí a compreensão de todos. E também dizer que a gente está sempre à disposição aí para discutir os casos, né? A gente acho que pode talvez contribuir mais, né, o nosso serviço. Aí vocês têm a Ellen como a pessoa que pode fazer esse meio de campo desses casos ou de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, ou os pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática ou associada a esclero, que eventualmente aparecem nas UTIs, né? E que não é o dia a dia de todas as UTIs pela prevalência dessas doenças, né? Mas a gente sempre está à disposição, assim, para discutir. A gente tem alguns programas no INCOR que são programas para discussão de caso, que as pessoas podem discutir, e acho que é sempre bom a gente ir trocando ideias e aprendendo uns com os outros, né? Legal, vamos usar ela aí como essa ponte, com certeza. Obrigado aí, Isso, Jardim. tá bom? Turma, boa Legal. noite a todos aí. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.